Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, minha palavra de saudação é com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, encontre o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 64. Aleluia. Isaías 64. Eu quero ler os primeiros 4 versículos. Quem achou, diga amém. Amém. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos. Descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Meus irmãos, eu vou tomar por base a primeira frase do versículo 1, para poder colocar um tema. O tema vai ser familiar a vocês, porque eu vou utilizar uma frase da oração de um grande personagem da fé cristã, para juntar e falar sobre rasga os céus e faz de novo em nossos dias. Eu vou utilizar essa expressão, rasga os céus e faz de novo em nossos dias. O versículo 1, Isaías diz: ó, se fendesses ou rasgasses os céus e descesses. Foi Billy Graham que, em uma excursão com uma turma de estudantes de teologia, ladeado pelo seu professor James, em uma visita à casa da família Wesley, que fez a seguinte oração: faz de novo, Senhor, faz de novo. A Bíblia, ela é recheada de exemplos sobre a ação de Deus na história. E os teólogos, estudando sobre a soberania de Deus, afirmam que Deus invade a história para fazer o que lhe apraz. E justifica isto a partir de alguns textos. Por exemplo, Gênesis 18, o anjo pergunta para Abraão: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? O próprio Jó recebe esta consciência e faz esta confissão no capítulo 42. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos.
Isaías 43 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O anjo diz para Maria, quando ela questiona como se daria aquele milagre, em Lucas 1,37, dizendo que para Deus nada é impossível. Vocês sabem que um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, que ninguém mais tem, é a onipotência. Isto quer dizer que Deus é todo-poderoso e pode fazer tudo o que lhe apraz e que não vai contra a sua natureza, porque Deus pode fazer tudo, menos aquilo que vai contra quem Ele é. Por exemplo, Deus é verdade, então Deus não pode mentir, Ele está esbarrado naquilo que Ele mesmo é, naquilo que é a sua natureza, a sua essência. Diante da Bíblia Sagrada, a gente percebe Deus invadindo a história para fazer coisas extraordinárias. Um poeta disse certa vez que não visite a sua lembrança ou o lugar da sua saudade. E isto justificava ele dizendo que o lugar não é mais o mesmo. O lugar da sua saudade não é mais aquele lugar que criou em você memórias afetivas. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente percebe que Deus sempre procurou incutir na mente e no coração do seu povo a lembrança, a saudade, para que eles não perdessem o seu objetivo. Jeremias, em Lamentações, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, mostrando que é visitando o passado que a gente compreende como está vivendo no presente e pode ter esperança acerca do futuro. Percebam que a própria liturgia da ceia, descrita por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer que recebeu do Senhor o que também tinha entregado, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, após ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: fazei isto em memória de mim, mostrando que esta anamnese, esta volta ao passado, é necessária. Olhando o texto em questão de Isaías, capítulo de número 64, o profeta messiânico vai, de forma objetiva, falar sobre 3 buscas que cada um de nós precisamos, que é a busca pela presença de Deus, a busca pelo arrependimento constante e a busca pela restauração. O texto do 64 de Isaías tem como base outros textos. Isaías vai visitar a tradição do Êxodo para poder exemplificar o que ele queria através da sua oração. E ele vai dizer: Senhor, se o Senhor descesse, em outras palavras, como no passado, que o Senhor sempre descia, os montes, objetos sólidos, escoavam na tua presença. A água fervia ante ao fogo. O Senhor fazia coisas que nós nem esperávamos. O Senhor descia e manifestava o seu nome aos adversários. Isaías vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías tem como base a tradição
do livro dos Juízes, e você vai ver no Cântico de Débora a mesma ideia, Deus invadindo a história para manifestar o seu poder. Isaías visita a tradição do saltério, porque os salmos também vão poetizar a respeito do que Deus fez no passado e que Deus pode fazer no presente. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 8, ele vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já que Isaías visita a Bíblia para poder pedir a Deus que faça de novo, Paulo vai utilizar Isaías para vislumbrar as coisas do Evangelho e as coisas da eternidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo utiliza esse texto para falar do Evangelho e também das bênçãos do céu. E ele vai dizer que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Percebam que a vontade de Isaías é que Deus fizesse em seus dias coisas que Deus tinha feito no passado. Este culto, para mim, ele está sendo um culto de memória, não só pela questão do Calvário, que isto é mais do que fundamental e memorável, não só pela ideia de que Cristo voltará, mas também por todos os atos poderosos que Deus fez no passado, e para usar uma linguagem da Bíblia, e que deu fama ao nome do Senhor. Isaías está querendo que Deus faça em seus dias aquilo que Deus fez no passado e que podia fazer nos dias atuais. Percebam, na mesma linha e à sua maneira, Abacuque vai fazer a seguinte oração. Oração de Abacuque em forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O hebraísta Luiz Saião diz que este versículo tem a ver com pedir a Deus para reproduzir em seus dias o que Deus fez em tempos passados. Jeremias, em Lamentações, capítulo 5, e o versículo 21, ele vai dizer: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antigamente. João Maria Hermel, pregando certa feita num Belenzinho, ele dissera que há renovação. Ela traz para as nossas vidas 3 preciosas bênçãos. A primeira, a renovação conserva o que temos. É por isto que Deus disse a Moisés sobre o fogo do altar. Em Levíticos capítulo 6 e o versículo de número 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se vocês começarem a leitura da perícope, quando Deus vai estabelecer a lei do sacrifício, percebam que Deus estabelece uma questão de herança, mas não só de herança, mas de legado, porque Deus diz assim: diga a Arão que o fogo permanecerá aceso, mas diga aos filhos de Arão. Então Moisés diz a Arão, e Arão passa aos seus filhos. O que vivemos hoje também são coisas que os nossos pais nos passaram. Em segundo lugar, a renovação traz bênçãos que perdemos. Em terceiro lugar, a renovação traz bênçãos novas. Isto mostra que todo processo de renovação não quer uma mudança no sentido da inovação, mas valoriza aquilo que é caro por demais. Não é sem razão que o próprio Isaac, conhecendo o poço que cavou o seu pai,
não precisou cavar necessariamente milhares de outros poços, porque ele já conhecia que a água que brotava do poço que Abraão tinha cavado era água boa. Então ele vai desentulhar os poços para poder beber novamente daquela fonte. Isaías está orando a Deus, e aqui nós temos algumas rápidas lições. E na oração de Isaías, em primeiro lugar, ele está orando para que Deus faça de novo em seus dias. Quem dera que esta manhã Deus faça outra vez, como fez no cenáculo, em Atos dos Apóstolos. Quem dera em nossos dias, neste culto, Deus faça como fez na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo caiu e todos louvavam e glorificavam a Deus. Quem dera hoje neste culto o Senhor faça como fizera em Éfeso, que pela imposição das mãos 12 discípulos receberam o Espírito Santo, o batismo, e houve um grande avivamento naquela cidade. O que Isaías está pedindo é: Deus, faz em nossos dias o que o homem não pode produzir. Avivamento o homem não pode produzir, renovação o homem não pode produzir. A gente é muito habilidoso em estratégia, mas tem coisa que só Deus faz. Percebam que o avivalista da igreja é o Espírito Santo. O avivalista da igreja é Jesus Cristo. Em segundo lugar, Isaías está orando pela presença de Deus na terra. Ó Senhor, se o Senhor descesse como o Senhor descia noutrora. Na memória de Isaías, ele está lembrando do episódio do Horebe, quando o monte fumegava. Ele está lembrando das visitas de Deus num tabernáculo, quando Deus vinha se encontrar com Moisés. Ele está lembrando da visita de Deus na inauguração do tabernáculo, quando a Bíblia vai dizer que não puderam estar ali. Ele está lembrando da descida de Deus lá na inauguração do templo, que quando os sacerdotes não puderam ministrar. O que Isaías está querendo é: Deus, eu não quero o Senhor distante, eu quero o Senhor bem pertinho de mim, eu quero o Senhor na casa. Em terceiro lugar, Isaías está dizendo: Senhor, naqueles dias o Senhor fazia coisas que nem esperávamos. Se esta manhã Deus fizesse coisas que a gente nem imaginávamos. Parece apenas um culto, parece apenas uma reunião, mas Deus pode fazer além, como fez no país de Gales, através da oração de Evans. Ele pedia para que Deus avivasse Gales. Houve um avivamento tão impactante que a história vai dizer que não havia Bíblia nas livrarias, porque todo mundo tinha uma Bíblia para ler. As penitenciárias estavam vazias, porque ninguém mais infringia ou cometia crime. As pessoas andavam nas ruas, ou quem ia a um bar para beber. O senso da presença de Deus era tão extraordinário que as pessoas desistiam de consumir a bebida alcoólica, se prostravam nas ruas. Se Deus fizer em nossos dias o que a gente não pode fazer, se Deus nos surpreender
uma vez mais. Aí diz a Bíblia, o Senhor revelava o seu nome, e aqui vale a nota. Isaías está dizendo: eu não quero para que o nome do pregador se apareça, eu não quero para que o nome do pastor apareça. Aqui não precisa aparecer o nome do homem, aqui não precisa aparecer a personalidade, aqui não precisa aparecer quem é famoso. Aqui é para a glória do teu nome, porque quando o Senhor manifestava a sua glória, era o teu nome que estava em evidência. Aí Isaías justifica o porquê que ele está pedindo, e ele está dizendo: eu não conheço um Deus além de ti, eu não conheço um Deus que possa fazer o que o Senhor pode, eu não conheço um Deus que realiza o que o Senhor realiza, eu não conheço um Deus que obra como o Senhor obra. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, um Deus além de ti. Um Deus grande eu conheço, outro além dele eu não conheço. Um Deus poderoso eu conheço, outro além dele eu não conheço. Um Deus presente eu conheço, outro além dele eu não conheço. Deixa eu devolver. A expressão rasga os céus é um eufemismo para o Senhor pode, hora que o Senhor quiser. O Senhor pode realizar conforme a tua vontade. A expressão rasga os céus significa que em toda a história Deus sempre fez o que lhe apraz. Céus na Bíblia também se refere ao reino de Deus. E analisando a Bíblia, Isaías está dizendo: faz de novo. E aqui eu cito alguns exemplos rápidos de quando Deus rasgou os céus e agiu. Os céus se abriram e Deus visitou Adão e Eva e conversava diariamente com ele, e após o pecado Deus os reconciliou. Os céus se abriram e o Senhor andava com Enoque. Os céus se abriram e Deus orientou Noé a que fizesse a arca. Os céus se abriram e Deus vocacionou Abrão para sair da sua terra. Os céus se abriram e Deus encontrou Agar fugindo da sua senhora e orienta que ela volte. Os céus se abriram e Deus visitou a tenda de Abraão para dizer que Sara geraria. Os céus se abriram e Deus gritou do céu: Abraão, não estenda as tuas mãos contra o rapaz, porque Deus sabe que temes a ele. Os céus se abriram e Deus era com José. Os céus se abriram e Deus preservou Moisés à margem do Nilo, assim como na casa do faraó. Os céus se abriram, Deus mandou as pragas no Egito para que o povo pudesse ser permitido sair. Os céus se abriram e havia coluna de nuvem, havia coluna de fogo. Os céus se abriram e Deus transformou as águas amargas. Os céus se abriram e o Espírito de Deus capacitou Bezalel e Aholiabe. Os céus se abriram e o próprio Deus inaugurou o tabernáculo. Os céus se abriram e o Espírito de Deus encheu 70 anciãos. Os céus se abriram e Deus represou as águas do rio. Os céus se abriram e Deus entrou na casa de Raabe para que
que ela fosse salva. Os céus se abriram e Deus usou Otiniel, Deus usou Débora, Deus usou Gideão, Deus usou Jefté, Deus usou Sansão. Os céus se abriram e Deus desceu em Siló e começou a chamar Samuel, 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 Samuel. Os céus se abriram e disse Samuel: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Os céus se abriram e cantou Davi: eu vi o Senhor montar nas asas de um querubim, dar um voo rasante pela terra, e pelo resplendor da sua presença brasas de fogo se acendiam. Os céus se abriram e Deus mandou providência para Elias. Os céus se abriram e Deus mandou fogo do céu. Os céus se abriram e os restos mortais de Eliseu ressuscitou o soldado. Os céus se abriram e Deus usou Jaaziel e disse: escutai, Josafá, povo de Jerusalém, de Judá, nessa peleja não tereis de pelejar. Parai e estás inquieto. Os céus, aleluia, levante a mão em nome de Jesus. Os céus podem se abrir na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na igreja. Os céus. Ah, Senhor, se o Senhor rasgasse os céus e descesse, eu não vou ter tempo para continuar dando os exemplos, mas me permita dar mais 4 rápidos exemplos. Os céus se abriram e diz Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 cobria os rostos, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, 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 Santo. Ô irmão Dário, porque os céus se abriram para Isaías, para Deus dizer: quem tem o domínio da história é Ele, o santo é Ele, o grande é Ele, quem rege é Ele, quem governa é Ele, quem manda é Ele. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Em segundo lugar, os céus se abriram e Jesus Cristo veio, assumiu a forma humana, foi achado em forma de homem, foi obediente, curou, salvou, libertou, morreu, ressuscitou, e agora os céus vão se abrir e Ele vai subir. Aí dizem os estudiosos que se cumpre o Salmo 24: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso, sim, na guerra. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei. Os céus se abriram e Jesus adentrou. Mas não para aí.
os céus se abriram, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, porque Deus não precisa de arrumadinho, de repente, Deus não precisa do planejamento humano, é de repente, veio do céu, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Os céus se abriram para o Espírito descer, e o Espírito Santo está nesta casa. Ô irmão Dário, os céus se abriram várias vezes, foi, mas eu vou falar mais uma, e eu devolvo a quem de direito. Vai chegar um dia que os céus se abrirão, e a igreja ouvirá o convite do noivo: vinde bendito do meu Pai. Você está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Não é mais um culto, não é mais uma reunião, é a presença de Deus que está na casa. Os céus se abrirão, mas não é outra coisa, será o arrebatamento da igreja. A igreja vai subir, a igreja vai subir, a igreja vai subir, a igreja vai subir. Vai!